O convite nesse momento é nos colocarmos de forma bem tranquila, fecharmos por alguns instantes nossos olhos para o exterior e abrir o nosso olhar para nosso interior. Então vamos por alguns momentos perceber como estão os nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente, como está nosso corpo físico. E nesse momento, então, em que estamos fazendo essa leitura de nós mesmos, vamos nos permitir serenar nossos pensamentos, acalmar tudo que vai em nossa mente, respirando mais profundamente. Sentindo o ar preenchendo todos os pulmões, indo até embaixo. Segura um pouquinho e depois solta bem devagar. Inspira mais alongadamente, mais profundamente. Segura um pouquinho a respiração e depois expira, solta bem devagar. E à medida que vamos soltando, vamos também permitindo soltar todas as nossas tensões. Solta todas as tensões e vai dando uma relaxada. E assim, conforme vamos relaxando o corpo físico, também nossa mente vai ficando mais tranquila. Harmonizados. Agora vamos conseguindo perceber a sintonia que estamos fazendo aqui nesse ambiente. Sintonia com os benfeitores espirituais do Hospital Amor e Caridade. E aí nós vamos sentindo que essa sintonia é de paz, é de tranquilidade. E assim todos juntos, nós encarnados, com os benfeitores do Hospital Amor e Caridade, é que vamos elevando nossa vibração para fazermos a nossa oração. Que a nossa oração seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. E nós vamos trazendo em nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus. Mas Jesus é luz. Jesus não está na cruz. Então nós vamos nos permitir ser envolvidos na luz de Jesus e fazermos a nossa prece íntima. E com os nossos pensamentos ainda elevados e com certeza envolvidos pela luz de Jesus, por todos esses mensageiros celestiais, nós vamos fazer a oração de cura
mentalizando firmemente cada uma das palavras da oração, para que nosso espírito absorva toda a vibração que a oração de cura nos transmite. Querido Deus, hoje eu suplico que seja eliminado tudo o que me separa de você e do total bem-estar em minha vida. Hoje eu peço ardentemente o seu poder curativo, sua luz curativa, seu amor curativo, para trazer saúde ao meu corpo, à minha mente, ao meu espírito. Hoje eu rogo que todos os meus problemas sejam resolvidos, todas as minhas relações e relacionamentos reparados. Clamo por cura em todo o meu ser. Clamo por cura do passado. Clamo por cura do futuro. Clamo por cura dos meus entes queridos. Querido Deus, livre-me de todo o mal. Livre do mal o meu lar e todos aqueles que me são próximos e amados. Agora reconheço, aceito e proclamo que por mim mesmo nada sou capaz de fazer. Agora eu sei, agora afirmo, agora declaro que estou sendo inundado pelo poder curativo da vida, da luz e do amor, em toda a sua abundância. Tudo está bem em minha mente, em meu corpo, em meu espírito e na minha vida. Por tudo isso agradeço. E assim é. Graças a Deus. Muito bem. E assim, nós vamos então agora abrir o nosso Evangelho para vermos qual é a lição que virá para o nosso aprendizado. Muito bem. Eu vou pedir para você que está vindo hoje pela primeira vez, pode abrir qualquer página, por favor. Muito bem. Então, hoje, nós vamos aprender o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Nesse ensinamento de Jesus, nós temos os seguintes temas: dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Foi aberto logo na primeira página do capítulo, no item dom de curar.
restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Esse ensinamento de Jesus foi escrito por São Mateus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Ele disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Muito bem. Então, nós vamos para esse item, para aqui, depois já vem o outro, preces pacas. Vamos dar uma paradinha aqui, para nós, então, refletirmos um pouquinho qual é o ensinamento que Jesus está nos passando. Naquele momento, Jesus estava com os discípulos dele. Qual era a missão, uma das missões que nós entendemos que os discípulos tinham? Acho que nós entendemos assim, né? Se estavam acompanhando Jesus, a missão deles, acompanhando Jesus, era o quê? Aprender o que Jesus estava ensinando, não é? Entendemos que isso poderia ser uma das coisas, uma das finalidades da missão dos discípulos. Estavam acompanhando Jesus, acreditavam no que ele estava fazendo e estavam aprendendo com ele. Pois bem, acontece que nós sabemos que àquela época o povo tinha muitos costumes, como até hoje temos, claro. Cada povo tem o quê? Os seus costumes, a tal da sua cultura, não é? A cultura de um povo tem os costumes, enfim, tem a sua língua, tem uma série de coisas. Muito bem. Os discípulos eram de determinados costumes também. E naquela ocasião, uma das coisas que ocorria, né, é que algumas práticas se pagava por elas. Ou seja, pessoas pagavam outras pessoas para obter algumas práticas, inclusive, vamos dizer assim, que tinham cunho religioso. Digamos, por exemplo, morreu alguém da família. Aquele que morreu teria que ser sepultado. Para ser sepultado, teria, vamos dizer, talvez um determinado ritual. E se pagava tudo isso até que o morto fosse sepultado. Hoje é diferente? Continuamos fazendo isso.
por exemplo, né? Bem, então, neste ensinamento, Jesus está falando assim, ele estava exemplificando o amor, que é a maior lição que ele nos deixou e que nós ainda estamos aprendendo, não praticando. Bem, os discípulos que o acompanhavam estavam vendo que com o amor que ele tinha, mais o dom potencial do espírito que ele era, ele fazia cura dos leprosos. É ou não é? Nós temos vários, não é, escritos sobre isso. Cura dos leprosos, outra coisa que é citada aqui. Cura dos doentes, o paralítico, tem a passagem da mulher que sangrava. E a expulsão de demônios. Tem um ensinamento que nos fala de quando os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim para ele: um pai está aí com o seu filho. O filho está lunático, louco, possuído pelo demônio. Ele se atira no fogo e se atira na água. Se atira no fogo e se atira na água. E nós, os discípulos, falando para o mestre, não fomos capazes de curá-lo. Ele continua fazendo isso. Claro que ele ia morrer, né? Alguém já lembra de ter estudado isso no Evangelho? Essa passagem? Pois bem, e é disso que ele está falando aqui. E aí, Jesus chama a atenção dos discípulos dele, dizendo assim: falta de fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, diriam à montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. A montanha que ele se refere é justamente isso, a montanha da nossa falta de fé, da nossa falta de coragem, da falta de confiança, da falta de acreditar. Enfim, são nossas montanhas, nossos obstáculos interiores. E ele estava falando isso para os discípulos. Aí ele pediu que aquele pai, então, trouxesse aquele filho. E Jesus postou a mão sobre a cabeça do jovem e expulsou o demônio. O que o jovem estava acontecendo com ele? Ele estava sob influência de um obsessor, que é o chamado demônio. E Jesus, com o potencial e com o amor, afastou esse obsessor, o chamado demônio, do jovem, e o jovem ficou curado. E não porque ele estava praticamente, como se diz, se suicidando, ia morrer. E o jovem não fez mais isso. Então, os discípulos viram Jesus expulsar o demônio. É disso que a lição está nos falando. Que nós recebemos dons e todos temos gratuitamente. Sabe por quê? Porque faz parte, é inerente ao nosso espírito. Então, nós nascemos com isso, com esse potencial. Agora, desenvolvê-lo, usá-lo, como desenvolvê-lo, só depende de nós fazermos uso do nosso livre-arbítrio e decidirmos por fazer.
que é o que os discípulos estavam aprendendo com Jesus. E fazer com amor, gratuitamente, sem esperar nada em troca. Nada, nada. Nem no plano físico e nem no plano espiritual. Porque não é porque a gente está aqui, de repente, trabalhando com a mediunidade que a gente sabe que tem, e a gente está colocando ela para ser desenvolvida, trabalhando para si e talvez para o próximo, que a gente vai ter com isso uma troca no plano espiritual, como se isso fosse moeda de troca. Isso não existe. Não existe. Não é moeda de troca. Então, não é também porque a gente vai fazer algo que recebemos gratuitamente, que depois isso vai ser para nós como que um privilégio na vida espiritual, na vida futura. Não é assim que funciona, porque não é privilégio. É inerente ao espírito. Só que depende de cada um fazer ou não fazer alguma coisa com isso. E quando fizer, se vai fazer para o bem ou, de repente, para o mal. Como também existe, sim. Né? E também nós sabemos, conforme a lição então aqui nos fala, que para fazer essa, vamos dizer, cura, nós temos, além desse potencial que é inerente ao espírito, que chamamos mediunidade, hoje sabemos que o nome é dado a esse, então, a partir do espiritismo, isso vem sendo cada vez mais explicado para a gente. Vamos entender também que existe aqui, conforme nos fala a lição, né, que nós recebemos gratuitamente não só esse dom de curar, mas também a fé. Só que a fé nós também temos que cultivar, se é que é essa a palavra, para que ela seja, de fato, uma forma que nos motive a transportar as montanhas. Então, está claro essa lição que veio para a gente do dom de curar. E dizendo para nós, porque os discípulos de Jesus também eram como nós, eram homens comuns, nós como nós somos, pescadores, outro era artesão, outro era do meio rural, homens comuns, como nós somos. Só que todos estavam lá com a missão de aprender com ele. E aí é ele quem diz assim, então, se vocês estão comigo para, vamos fazer. Vamos fazer. Então, finalizando o nosso comentário, quando diz aqui, esse dom, vamos repetir o que está no Evangelho, esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus. Pronto. Deus é o Criador, nós somos a criatura, somos filhos de Deus, e Ele deu esse dom aos seus filhos, às criaturas. Ele não está falando aqui que foi para a criatura A, do grupo A, e não para criaturas do grupo B. Ele faz aqui alguma diferença? Não. Ele está fazendo aqui alguma separação? Para uns, sim, para outros, não. Para esse que está nesta religião
de uma forma para o outro que está em outra religião de outra forma? Não. Ele está falando que para aquele que nasceu num país de cultura mais desenvolvida, uma cultura que o povo tem maior riqueza social é de um jeito, e que para o país que tem uma outra cultura e menos riqueza social é de outro jeito, enfim, está fazendo alguma distinção entre os seres? Não. É para todos. Porque perante o Criador, né, somos todos seus filhos, a criatura, sem diferença. A única coisa que nos distancia é o nosso grau evolutivo. E quando falamos em evolução, nós estamos falando do espírito. Então, claro que temos espíritos mais evoluídos, porque já galgaram mais degraus da escala evolutiva. Espíritos menos evoluídos, espíritos que estão na ignorância espiritual, e na ignorância, então, eles se desviaram do bem e estão aí em caminhos tortuosos, fazendo coisas, infelizmente, bastante prejudiciais. E, antes de mais nada, lembremos, o primeiro prejudicado é o próprio espírito. É ele próprio. Ele vai prejudicar os que estão ao redor dele? Poderá estar prejudicando, sim. Mas o primeiro prejudicado é ele mesmo. O primeiro que vai sofrer depois as consequências, porque sabemos, né, que vamos colher aquilo que plantamos, é ele mesmo. Então, cada um de nós tenhamos clareza do seguinte: quando o Filho de Deus está desviado do bem, não é porque ele foi criado mal. Imagine, o nosso Criador, Pai de infinita bondade e misericórdia, não criou nenhum filho para o mal. Ele cria todos iguais. Todos iguais. Espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Todos iguais na criação. Todos iguais para uma destinação. Criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, que é essa tal da trajetória evolutiva. Esse é o nosso destino. Chegarmos à perfeição, no sentido de ficarmos espíritos bem iluminados. Só que essa trajetória sou eu quem escolho como fazer. Cada um de nós usa o seu livre-arbítrio, para escolher como fazer essa trajetória. Daí, porque temos, então, filhos de Deus que, na ignorância, estão no mal, mas não foram criados mal. Vão colher os frutos do que estão plantando. E aí, claro, estão retardando a sua evolução. Mas vão também, mas têm a mesma destinação. Não sabemos daqui quantos séculos vai precisar, séculos e mais séculos, mas vão chegar também à perfeição. Agora, se a gente procura fazer menos o mal e procura fazer mais o bem, pode ser que a gente demore, essa trajetória evolutiva, ela fica menos, vamos dizer, se pode-se dizer o caminho longo, menos longo, então. Né? Se o caminho é longo para a perfeição, pode ser que praticando bem a gente está, com certeza, tornando o caminho um pouquinho menos longo. É isso. Daí, porque, então, a lição encerra o parágrafo nos falando isso, que o dom foi dado gratuitamente por Deus
para o alívio daqueles que sofriam. Olha que coisa legal também para a gente pensar, né? Se esse dom é dado para todos, quer dizer que todos temos, sim, a possibilidade de aliviar a dor do outro. Basta a gente querer. E ao invés de você se tornar dor para o outro, você pode ser o alívio da dor do outro. Simples assim. Né? Porque o dom dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam. Então, tem várias formas de se fazer o alívio do sofrimento, várias formas. Uma delas, que no caso está sendo dado para nós, é o da cura. E fala para nós, então, inclusive, do dom de curar e do dom da mediunidade, quando fala da expulsão dos demônios. Nós podemos auxiliar o outro para aliviar a dor dele, talvez trazendo para a consciência de que ele está numa sintonia, o outro pode estar numa sintonia muito baixa, muito negativa, e por causa dessa sintonia muito baixa e negativa, ele está sendo o quê? Influenciado por obsessores. Porque se o obsessor tem força, ele só tem porque o obsediado permite. Quando o obsediado não permite, não tem obsessor que ponha força e consiga atingir. Então, é uma coisa muito legal que a gente estuda e aprende também na doutrina espírita sobre esses irmãos que estão no mal, na ignorância, e acabam se tornando, como chamamos, obsessores, ou seja, perturbadores de outros irmãos, que passam a ser suas vítimas. Só que, mais uma vez, enfatizamos que se isso está acontecendo, é porque aquele que está sendo envolvido está na sintonia. Bem, então, podemos, de repente, ajudar também dessa forma, aliviando o sofrimento tanto do que está sendo vítima, como daquele que é o que está vitimizando. Porque ele também é um doente. Na verdade, ambos são doentes. Ambos são doentes. É o doente desencarnado e o doente encarnado, que está no corpo físico. E vamos lembrar, nós não vamos sair desse corpo físico, nós não vamos deixar o corpo físico aqui, porque agora há pouco mesmo nós não falamos. Nós temos um ciclo, o corpo físico nasce e o corpo físico vai morrer. Mas o espírito é eterno, vai continuar. Então, aí a questão é, quando a gente estiver desencarnado, em que condições será que a gente vai estar? A gente vai estar de boa, vai de boa para uma colônia espiritual, aprender, fazer a nossa escola lá, e tal, e tal, e tal, ou de repente, de acordo com a forma como a gente tiver, a gente vai estar lá desencarnado, ou seja, espírito, também doente, e ainda por cima prejudicando alguém que deixou aqui. Sabe, tipo assim, morri com raiva de fulano. Agora que o fulano não me vê, eu vou para cima. Morri com desejo de vingança para cima de fulano. Beltrano, porque me roubou. Acho que ele me roubou. Enfim,
vários sentimentos que nós às vezes estamos, que não são bons, quando desencarnamos, levamos eles conosco e de repente vamos nos tornar, sim, obsessores de quem a gente deixou aqui encarnado. Então, é uma das coisas também que a lição nos leva a refletir, quando está nos falando sobre isso. Enfim, aí diz assim, então vamos aliviar, que o dom foi dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. De fato, não é? Nós vemos por todos os ensinamentos de Jesus que cada coisa que ele praticava, além de ele estar demonstrando o amor, ele estava propagando a fé. Então, ele estava mostrando assim, olha, se você tiver fé, você vai poder curar o leproso. Já pensou que coisa magnânima? Você ter uma pessoa à sua frente, toda cheia de ferida, deformada. Não tem mais nariz, não tem as orelhas, não tem a boca, deformada, não tem os dedos. A lepra fazia isso, não é? E, de repente, Jesus estendia suas mãos e, fazendo o passe magnético, que hoje conhecemos como passe, sabemos o poder que o passe tem, porque hoje estamos estudando isso. O magnetismo de Jesus curava aquela pessoa. E, de repente, o nariz se refazia, os lábios, a boca se refazia, a orelha se refazia, dedos, enfim. Isso é uma demonstração do quê? De fé. É possível? É. Hoje em dia, nós temos uma doença que, com certeza, cada vez mais será propagada, que é o câncer. Mas nós sabemos que tem milhares de casos que estão se curando de câncer com a fé. Faz o tratamento físico, mas quantas vezes a gente ouve? Estava desenganado, o tumor estava de tal forma, e de repente a pessoa está se curando. Através também da fé, da transformação espiritual, da transformação enquanto ser, acreditando no ser divino que é, e que, como ser divino, ele pode sim ficar curado. Também isso a lição nos fala aqui. Então, propagação da fé, e Jesus ainda lhes disse, mas não faça desse dom tráfico, não faça desse dom objeto de especulação, não faça desse dom um meio de vida. Então, é disso também que a lição nos fala, que o que nos foi dado é para ser usado, mas não fazer disso ganho material. Ou seja, isto não é mercadoria. Isso é uma coisa divina, uma demonstração divina. E com o divino, qualquer coisa que seja divino, porque nós somos filhos de Deus, então somos divinos, seres divinos, não é para se fazer disso mercadoria. É disso que ele está falando. Então, isso não se faz tráfico, não se cobra por isso, não se deve ter que pagar por isso.
né? Então, é mais uma coisa que Jesus chamava de atenção para nós. Todo atendimento de assistência espiritual necessita, com certeza, se é uma assistência espiritual séria, necessita, com certeza, de pessoas sérias. As pessoas, quando no corpo físico, porque você continua sendo um espírito, você só está como pessoa porque no momento você está encarnado. Quando você desencarna, você não é mais uma pessoa, você é o espírito desencarnado. A responsabilidade vai continuar sendo sua. É disso que a lição, então, também está nos falando. Então, quando a pessoa está encarnada e ela pode fazer com o dom que ela tem, o aprendizado que está fazendo, o alívio do sofrimento de alguém, ela só faz isso por amor, por caridade, por estar aprendendo a ser fraterno, fraternidade e assim por diante. Nunca pensando nisso como um meio, né, de vida, de pagamento e etc. Então, com isso, a gente já tem que pensar que muitas coisas que são feitas por aí, né, e que se cobra rituais e etc, etc, não pode ser coisa séria, não é mesmo? Então, essa é a mensagem da noite. Vamos ler o capítulo Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente em casa, porque os demais itens, principalmente quando nos fala desse item das preces pagas, coisas que as pessoas pagam para obter coisas da espiritualidade, infelizmente, estão bem distorcidas, bem distantes, né, da verdade. É isso. Vamos encerrando aqui nossa reflexão. Espero que a gente tenha contribuído para nosso aprendizado. Então, agora é aquele momento em que nós vamos, mais uma vez, fazer nossa prece de agradecimento. Então, mais uma vez, a gente fecha os olhos para fazer nosso recolhimento interior e, nesse momento, agradecer por tudo que estamos recebendo nessa noite. Temos certeza que recebemos muito mais do que possamos ter percebido. Toda a assistência que esses benfeitores já estão nos dando desde o momento que aqui chegamos. Toda a mensagem que o Evangelho nos trouxe para o entendimento do nosso espírito. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Criador, pelo dom da vida. E assim também, nesse momento em que sabemos que tanto recebemos, vamos vibrar, emanar, doar o melhor de nós, em forma de vibrações, vamos envolvendo todo o nosso planeta em muita luz, muita paz, fraternidade. Imaginando o nosso planeta envolvido na luz de Jesus. E assim nós também vamos vibrando por todos os seres
tão mais necessitados do que nós. E agora nós vamos mentalizando o nosso lar e vamos levar nossas vibrações lá para o nosso lar. Vibrações de paz, de harmonia, envolvendo todos que lá se encontram. Vibrando muito amor para o nosso lar. E assim é que agora nós vamos acompanhar a oração de São Francisco, encerrando o nosso Evangelho.